Graça e paz, está começando mais um Papo de Crente. Roda a vinheta. Hoje estaremos dando sequência às perguntas que vocês nos enviaram lá no Instagram. E, para respondê-las, teremos a participação do nosso dirigente e diácono Tiago Oliveira e, juntamente, para apresentar comigo, teremos a participação da irmã Emily Gomes. Vamos lá para a primeira pergunta. É preciso seguir os 10 mandamentos? Amados irmãos, que pergunta que talvez para alguns seja algo não tão importante, para outros talvez nunca pararam para meditar, né? A pergunta é se deve seguir os 10 mandamentos ou não, né? Ou até melhor, se deve seguir uns e outros não. Há muito a questionar sobre isso. E nós sabemos que as denominações às vezes acabam discutindo pouco sobre os 10 mandamentos. Mas essa pergunta, se devo obedecer os 10 mandamentos, só lembrando que os 10 mandamentos se encontram em Êxodo 20, capítulo 20, do 1 ao 17, vai falar dos 10 mandamentos, né? Os 10 mandamentos sobre tudo que o Senhor estipulou. Primeiramente, amados irmãos, para responder essa pergunta, eu queria trazer no livro de Êxodo, capítulo número 34, verso 28, diz o seguinte: e ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras, ou seja, os 10 mandamentos. Primeira coisa, irmãos, os 10 mandamentos foi uma aliança do Senhor, nosso Deus, com o povo que era tirado do Egito, o povo de Israel. Então o Senhor chama Moisés e escreve os 10 mandamentos, faz uma aliança com o povo. Mas o que nos traz a essa aliança, amados irmãos? Os 10 mandamentos também nos traz, em Deuteronômio capítulo número 6, o verso 4 e o 5 diz o seguinte: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Vejamos que Deus resume, o Senhor ele resume 2 mandamentos principais. Não quer dizer que nós temos que abandonar os demais, ele resume. Se você faz isso que está nos dizendo a palavra de Deus, você estará obedecendo os demais. Porque se você ama o Senhor como o único e suficiente Salvador de todo o teu coração e de toda a tua alma, de toda a tua força, quando nós amamos a Deus, nós automaticamente vamos amar o próximo. Automaticamente nós vamos respeitar pai e mãe. Quando nós amamos a Deus verdadeiramente, o que Deus nos determinou, nós vamos respeitar. Então ele resume esses 10 mandamentos em 2. Lá em Mateus capítulo número 22, do 37 ao 40, vai dizer o seguinte: respondeu-lhes Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Queridos e amados irmãos, lembramos aqui da história do jovem rico que encontra Jesus e diz: olha, mestre, olha, bom mestre, diz, por que me chamas de bom? Se bom só o Pai. Diz: olha, eu quero te servir. Jesus, olhando para ele, diz: você pratica os 10 mandamentos? Você conhece os 10 mandamentos? Aquele jovem animado fala: sim, desde criança eu obedeço.
E ele cita os 10 mandamentos para Jesus. Mas Jesus, ele diz algo que vai resumir nesses 2 versículos da Bíblia. Ele diz: olha, só te falta uma coisa. Pega o que tu tens, porque aquele jovem era muito rico, e divide com os pobres. Vende, divide com os pobres. Aquele jovem triste sai da presença do mestre. Por que, irmãos, que resume nesses 2 versículos da Bíblia? Porque se ele amasse a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, ele teria pego a sua riqueza terrena e teria dado, dividido aos pobres. Mas mostra nesse versículo que ele não ama o Senhor de todo o seu coração. Então não adiantava ele conhecer todos os 10 mandamentos e não praticar. Porque os 10 mandamentos, não adianta você fazer um e deixar de fazer outro. É como tomar um medicamento que o médico prescreveu. Se você toma um dia de um jeito, depois toma de outro, não vai servir. Então, quando você ama a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, automaticamente você irá fazer e cumprir todos os 10 mandamentos. Então, é sim, tem que se cumprir os 10 mandamentos. Mas, lembre-se da lei e dos profetas. Da lei dos profetas. Lembre-se, ame o teu Deus de todo o teu coração. E as demais coisas, com certeza, você irá fazer. Em nome de Jesus. Que resposta maravilhosa. Então vamos para a próxima pergunta. Uma pessoa que passou a vida toda errando tem a chance de ser salva? Essa segunda pergunta, amados irmãos, é uma pergunta talvez muita gente se faça, critique, né? Ou até observe a forma em que os evangélicos eles conduzem as pregações. Bom, essa segunda pergunta, resumindo, ela simplesmente pergunta o seguinte: a pessoa passou a vida inteira aprontando, fazendo o que é errado, e ela pode ser salva? Queridos, segundo a Bíblia Sagrada, sim, ela pode ser salva. Eu já quero adiantar isso. Mas eu quero citar algumas situações que aconteceram quando Jesus estava sobre a terra, que aconteceram e que nos mostra, nos traduz que quem passou a vida inteira errando pode sim ser salvo. Bom, por exemplo, Saulo, né, que era o mesmo Paulo, era um perseguidor do povo cristão. Era alguém que perseguia o povo cristão de verdade. E quando ele tem um encontro com Deus, e que ele fica cego por alguns dias, quando Deus fala com o profeta, pede para o profeta voltar lá, o profeta questiona com Deus, mas Deus, aquele homem é perseguido, fala: olha, ele é um dos meus escolhidos. Quem é escolhido de Deus, não importa a situação, é escolhido. Segundo exemplo, Zaqueu. Zaqueu era um cobrador de impostos. Zaqueu fazia muitas coisas erradas. E naquele dia Deus, Jesus, ele escolhe Zaqueu para pousar na casa de Zaqueu, para ir na casa de Zaqueu. Inclusive houve muitas pessoas ali criticando como é que o mestre ia comer na casa de um ladrão, um salteador e tal. Ele disse: eu não vim para os sãos, mas para os perdidos. Mateus, capítulo número 3, o verso 2, diz o seguinte: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Quem falou isso, amados irmãos, foi João Batista, quando pregava. E ele pregando, ele dizia: olha, arrependei-vos, está chegando o reino dos céus. Ou seja, se arrepender, terá morada no céu. O que demanda não é o teu histórico de coisas que você fez ou que deixou de fazer, mas o que vai demandar o seu encontro com Deus é o seu arrependimento. Arrependei-vos. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, o verso 38 diz: respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo. Ora,
Pedro estava pregando para mais de 3.000 homens ali. Foram batizados através da pregação de Pedro. Pedro dizia, olha, arrependei-vos, a pregação do arrependimento. Não se julga pelo ato que você fez, mas sim pelo arrependimento, porque quando se arrependemos, nós temos um encontro verdadeiro com Deus. Quando há um arrependimento profundo, nós temos um encontro com Deus. E semana passada eu falei aqui, que quando você tem um encontro com Deus, verdadeiramente, você recebe o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus vem na nossa vida através do arrependimento. Então se arrependa do que você fez, se arrependa de quem você machucou, porque não adianta você ser cristão, você ter aceitado a Jesus como Salvador, se você não se arrepender dos seus pecados. Porque o arrependimento quebra uma barreira que há entre o homem e Deus. Quando a gente se arrepende dos atos, nos traz o reconhecimento que somos pecadores. E quando nos traz o reconhecimento que somos pecadores, isso nos faz chegar mais perto, mais próximos de Deus. Então se arrependa. Não importa quem você foi. Ah, mas eu não vou para a igreja porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Não importa. Deus te chama. Ele diz, vinde como estáis. Ele não está falando para permanecer, mas venha da forma que você está, porque quando você encontra a Deus, você nova criatura você recebe uma língua, você recebe um renovo. Então se arrependa, a palavra-chave é o arrependimento. Sim, você pode passar a vida aprontando, fazendo, mas se arrependeu de coração, pode ter certeza, você pode sim e deve, e com certeza será salvo. Porque o arrependimento é que nos traz o consolo diante de Deus. Então, que Jesus lhe abençoe, que Cristo lhe abençoe, que Deus continue operando na sua vida. Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Tudo que está acontecendo, amados irmãos, é o cumprimento da palavra de Deus. Medite, se arrependa, peça perdão ao nosso Salvador, e Ele vai abençoar o teu lar e a tua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Que resposta maravilhosa! E é assim mesmo. Após você receber Deus em seu coração, pedir perdão a Ele te transforma e você passa a ser uma nova criatura. Espero que tenhamos esclarecido essas perguntas para vocês. Agradecemos a participação aqui no YouTube e lá no nosso Instagram. Não se esqueça de compartilhar o nosso vídeo, de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal. Caso tenha alguma pergunta, deixe aqui nos comentários. Até o próximo Papo de Crente, que Jesus abençoe a sua vida.